Na nossa live de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com vocês um pouco o conteúdo sobre ácidos nucleicos, tá? Isso é um conteúdo de bioquímica, tá, gente? Corresponde à base da biologia, né? E é um assunto super importante, prova do Enem, já falou sobre DNA, sobre RNA, sobre duplicação do DNA, sobre o processo, a estrutura do DNA em si. Então, a gente vai relembrar um pouco aqui esse conteúdo tão importante com vocês, tá? A Suelen Tainara, toda a live está aqui presente. Suelen, é muito bom você estar por aqui, tá? Comentando aí sempre no nosso chat. E essa live, gente, como as outras que a gente vem fazendo aí, ela vai ficar gravada, vai ficar aqui disponível para vocês, tá certo? Hoje, com conteúdo específico de ácidos nucleicos. Pessoal, vou começar a falar já do assunto especificamente, tá? Vamos aqui para comentar o nome desses componentes aqui bioquímicos, né, das células, ó. O termo ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, gente, se refere ao DNA e ao RNA. Por que eles recebem esse nome? Logo quando se começou a estudar a célula, tá, gente? Através de microscopia e utilizando também técnicas de coloração de lâminas, perceberam que o núcleo da célula ele tinha uma acidez. Como é que os cientistas perceberam isso, gente? As estruturas ácidas elas têm afinidade por corantes básicos. E o núcleo da célula tinha afinidade por corantes básicos. Então perceberam, olha, o núcleo da célula tem uma certa acidez. Quando descobriram as moléculas responsáveis pela acidez do núcleo da célula, deram nome a essas moléculas de ácidos nucleicos, tá? Os ácidos nucleicos são de dois tipos, ó, gente. O ácido, olha a tradução aqui do termo, tá? Esse A é de ácido, tá? Ácido desoxirribonucleico. E aqui, ó, o RNA, ácido ribonucleico, tá? Na realidade, gente, essas siglas DNA e RNA, em português, era para ser, ó, ADN e ARN. Só que a gente meio que se acostumou a falar muito com a sigla em inglês, né? Então a gente trabalha DNA e RNA, mas na realidade em português é para ser, ó, ácido desoxirribonucleico, ADN. Não era para ser, não. É assim em português. Se você quiser usar a sigla em português, você vai usar ADN. Se quiser usar a sigla em português, você vai usar o ARN, ó. ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN, ácido ribonucleico, tá bom? É muito importante a gente saber as principais diferenças entre o DNA e o RNA, tá bom? Então, primeiro passo, gente, os ácidos nucleicos, eles são compostos orgânicos, tá? Na bioquímica, pessoal, a gente estuda as substâncias inorgânicas que formam as células, e os seres vivos, né, de uma forma geral, e as substâncias orgânicas. Água e sais minerais são os componentes inorgânicos dos seres vivos. Água e sais minerais. Os outros são componentes orgânicos, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e também os ácidos nucleicos, né? Então, ácidos nucleicos são compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, gente, são compostos que têm cadeia carbônica em sua composição. Então, os ácidos nucleicos, eles apresentam cadeia carbônica na composição. Então, isso é um ponto importante aqui, um ponto relevante para a gente citar para vocês, tá bom? Outro ponto importante, ó, pessoal, os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas. O que é que isso significa? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui mais. Isso, vou deixar essa tela um pouquinho mais próxima, tá? Para que vocês consigam visualizar mais de perto aí o que eu escrevi no quadro, né? Então, os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas. O que é que isso significa? As macromoléculas, gente, são moléculas grandes. Então, um ácido nucleico é uma molécula grande, é uma macromolécula, tá? Nem
macromolécula é um polímero, mas no caso dos ácidos nucleicos, eles são também classificados como polímeros, tá? Então, além de serem moléculas grandes, eles são polímeros. Aí você poderia perguntar assim para mim, ô Jean, mas o que é um polímero? Polímero, tá, gente, é uma macromolécula que é formada por várias unidades menores que se repetem. Então, a gente só chama de polímero se a molécula, a macromolécula, ela for formada por unidades menores que se repetem. Essas unidades menores que se repetem, a gente vai chamar de monômeros. Então, isso também vai se repetir em proteínas, tá, gente? As proteínas também são macromoléculas formadas por monômeros, né? Então, também são polímeros, né? Isso também funciona para os polissacarídeos. Os polissacarídeos também são macromoléculas formadas por monômeros, que são unidades menores que se repetem. No caso, tá, gente, o monômero que forma um ácido nucleico, a gente chama ele de nucleotídeo. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que em um DNA, em um RNA, a gente vai encontrar muitos nucleotídeos. Muitos nucleotídeos na composição. Então, um DNA é um conjunto de nucleotídeos. Um RNA é um conjunto de nucleotídeos. Os nucleotídeos são as unidades, né, os monômeros formadores dos ácidos nucleicos. Como o nucleotídeo, gente, ele é o monômero formador do ácido nucleico, é muito importante a gente conhecer esse nucleotídeo, tá? Todo nucleotídeo, ele é formado por três componentes básicos, ó. Olha os três componentes aqui, ó. Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, tá? Todo nucleotídeo é formado por esses três componentes, ó. O nucleotídeo ele tem um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, tá? O fosfato nunca muda, vai ser sempre o mesmo, tá? E olha, pessoal, se a gente tirar aqui o fosfato e considerar somente a pentose e a base nitrogenada, isso muda de nome, passa a ser chamado de nucleosídeo. Entendeu a ideia? Então, qual é a diferença de nucleotídeo para nucleosídeo? O nucleotídeo ele é formado somente pela pentose e pela base nitrogenada. O nucleosídeo, tá? É formado só pela pentose e pela base nitrogenada. E o nucleotídeo tem fosfato, pentose e base nitrogenada. Então, a diferença do nucleotídeo para o nucleosídeo é o fosfato, né, que vai estar presente aí no nucleotídeo e não está presente no nucleosídeo. É mais fácil, tá, gente, cair numa questão nucleotídeo, tá? Voltando aqui para a ideia, pessoal, o fosfato, ele não muda, ele é sempre da mesma forma, vai ser sempre um fosfato ali mesmo, né? Então, lembre-se, os ácidos nucleicos são moléculas que têm fósforo em sua composição. Fosfato contém fósforo, né? A pentose, ela vai mudar. Se o nucleotídeo for um nucleotídeo de DNA, essa pentose, ela é uma desoxirribose. Se o nucleotídeo for um nucleotídeo de RNA, essa pentose é uma ribose. Então, pessoal, aqui, só com essa informação que eu estou passando para vocês, a gente já tem a primeira diferença entre DNA e RNA. Está aqui representado para vocês. Ó. Primeira diferença entre DNA e RNA. Os nucleotídeos do DNA possuem desoxirribose em sua composição, enquanto que os nucleotídeos do RNA apresentam ribose em sua composição. Tá? Então, a gente tem a diferença aí, basicamente, a primeira diferença, né, com relação a DNA e RNA. Outro ponto importante, ó, pessoal. Vocês sabiam, só para dar uma curiosidade para vocês,
A diferença básica da ribose e a desoxirribose é um oxigênio, tá? Ó, o que vai mudar, tá, gente, é o ligante desse carbono aqui, ó, da pentose. Se esse ligante aqui for só um hidrogênio, aí é uma ribose. Se esse ligante aqui for um hidroxila, aí é uma desculpa, invertida, é invertido. A diferença é um oxigênio. A desoxirribose tem um oxigênio a menos. Então, se for um hidroxila, é uma ribose. Se não tiver esse oxigênio aqui, é a desoxirribose. O nome desoxi faz referência a um oxigênio a menos, tá? Então, ó, se tiver só um hidrogênio aqui, aí é uma desoxirribose. Se aqui for um hidroxila, aí é uma ribose. A diferença básica. Mas as questões do Enem não costumam pedir isso, tá? Então, pode ser um hidroxila ou pode ser apenas um hidrogênio. Se for hidroxila, vai ser uma ribose. Se for só o hidrogênio, é a desoxirribose. A diferença entre a desoxirribose e a ribose é um oxigênio, tá? Mas volto a repetir, gente, isso aqui é mais uma curiosidade que eu estou passando para vocês, que as questões elas não costumam pedir isso para a gente, né? Pedir a diferença entre a ribose e a desoxirribose, tá? Mas costumam pedir a diferença entre DNA e RNA. Aí lembre-se, ó, o DNA tem desoxirribose no nucleotídeo e o RNA tem ribose no nucleotídeo. Gente, aí o nucleotídeo que tem ribose, a gente pode chamar ele de ribonucleotídeo, entendeu? E o nucleotídeo que tem a desoxirribose, a gente pode chamar ele de desoxirribonucleotídeo, né? Eu sei que é um nome grande, né? Mas a gente pode usar essas terminologias, tá? Ribonucleotídeo e desoxirribonucleotídeo, para fazer referência aos nucleotídeos que têm ribose e desoxirribose em sua composição, tá bom? Pessoal, peraí, ó. O nucleotídeo tem um fosfato que nunca muda, é sempre fosfato mesmo. Tem uma pentose que pode ser ribose ou pode ser desoxirribose. E o nucleotídeo tem também em sua composição uma base nitrogenada. Por que ela é chamada assim de base nitrogenada, gente? Porque tem nitrogênio na composição. Essa base nitrogenada, tá, gente, é um composto orgânico, né, que vai apresentar nitrogênio em sua composição. Anéis nitrogenados estarão ali presentes, né? E a base nitrogenada, pessoal, pode ser de 5 tipos básicos, ó. A base pode ser uma adenina, que a gente representa pela letra A, uma guanina, que a gente representa pela primeira letra, que é um G, a citosina, né, que a gente representa pelo C, a timina, representada pelo T, e a uracila, representada pelo U. Vale lembrar, tá, gente, que cada nucleotídeo tem apenas uma base nitrogenada. Então, vai ter uma dessas 5. Essas 3 primeiras aqui, adenina, guanina e citosina. Essas 3 primeiras, elas podem acontecer tanto no DNA como no RNA. Mas aqui a gente já tem mais uma diferença entre DNA e RNA, gente. Aí a gente tem mais uma diferença entre DNA e RNA. A base nitrogenada timina, ela só vai acontecer no DNA. Enquanto que a base nitrogenada uracila, ela vai ser típica do RNA. Então, pessoal, apenas olhando a composição do nucleotídeo, a gente já consegue citar para vocês 2 diferenças importantes entre DNA e RNA. Essas 2 diferenças importantes entre DNA e RNA seria, no caso, ribose, desoxirribose, né? E timina e uracila. É muito importante que vocês lembrem disso, tá? Pessoal, ainda falando a respeito dessas bases nitrogenadas, ó, aqui a gente tem uma classificação básica para essas bases, ó. As bases nitrogenadas, elas podem ser divididas em 2 grupos, ó. Bases púricas e bases pirimídicas.
Então, a gente divide as bases nitrogenadas em dois grupos, ó. Bases púricas e bases pirimídicas. Aí você poderia perguntar para mim, ô Jean, por que a gente faz essa divisão de base púrica e base pirimídica? Porque as bases púricas, elas derivam de um composto orgânico nitrogenado chamado de purina. Por isso que elas são chamadas de bases púricas, tá? E as bases pirimídicas derivam de um composto orgânico nitrogenado chamado de pirimidina. Daí elas são pirimídicas, né? Hoje, mas olhando para ela, olhando para a estrutura da base, como é que eu vou saber se ela é púrica ou se ela é pirimídica? Ó, as bases púricas, elas têm dois anéis nitrogenados, um com 6 e um com 5, enquanto que as bases pirimídicas apresentam apenas um anel nitrogenado em sua composição. Então, às vezes, a gente, olhando para a base nitrogenada, a gente vai conseguir identificar se ela é púrica ou se é pirimídica. Dificilmente, numa questão de ensino médio, ele vai te dar a molécula orgânica em si para você fazer essa análise. Mas pedir para reconhecer só se é púrica ou pirimídica, eu acho que isso aí é tranquilo para identificar. Você consegue visualmente identificar quem tem dois anéis, um de 6 e um de 5, ou quem tem apenas um anel nitrogenado. Lembrando que esses anéis não são formados só por carbono e hidrogênio. São anéis com carbono, hidrogênio e nitrogênio na composição. Eles são anéis nitrogenados, tá? Então possuem nitrogênio na composição. Essa diferença, ó, entre base púrica e base pirimídica aqui, tá, gente? Pode ser identificado através da molécula, né? E através da molécula que originou elas, tá? Um outro ponto importante, pessoal. As bases púricas são de dois tipos, ó. Adenina e guanina. E as bases pirimídicas são de três tipos, ó. Citosina, timina e uracila. Eu tenho um macetezinho para você lembrar dessas bases, tá? Eu tenho um macetezinho para você lembrar dessas bases, ó, dessa classificação aí, ó. O macete é esse aqui, ó. Olha o macete, ó, gente. Água pura. Olha o macete. Água pura. Ó, adenina e guanina são bases púricas. Não fica fácil? E aí, gostou do macete? Já conhecia esse macete? É um macete importante para a gente lembrar. Ó, água pura. Adenina e guanina são bases púricas. Está aqui, ó. Bases púricas, adenina e guanina. Aí você lembra de água pura. E as outras bases que restarem, né? Todas as outras bases que restarem, você vai classificar como base pirimídica, tá? Todas as outras bases que restarem serão classificadas como bases pirimídicas, tá bom? Citosina, timina e uracila são bases pirimídicas. Pessoal, mais um ponto importante aqui no nosso conteúdo de hoje, ó. Mais um ponto importante. A gente vai citar para vocês aí um pouco a respeito da ligação do tipo fosfodiéster. A ligação fosfodiéster. O que é uma ligação fosfodiéster? Olha, quando você vai estudar os aminoácidos, você vê que os aminoácidos se unem através de ligações, a gente chama de ligação peptídica, né? Você vai estudar os carboidratos, ó, os ácidos, as glicoses, por exemplo, elas se unem por ligações glicosídicas. Quando a gente vai estudar os ácidos nucleicos eles têm nucleotídeos que se unem através desse tipo de ligação, tá, gente? A ligação que une dois nucleotídeos é chamada de ligação do tipo fosfodiéster. Eu vou explicar aqui para vocês como é que a gente vai identificar essa ligação. Ela está representada aí embaixo. Aqui eu coloquei a representação de um nucleotídeo, ó, gente. Isso aqui seria um nucleotídeo, ó. E aqui abaixo mais um nucleotídeo, tá? E eu representei aí para vocês como é que é estabelecida essa ligação do tipo
fosfodiéster. Então, o primeiro passo, o que é que eu preciso que vocês lembrem? Ligação fosfodiéster é a ligação que une dois nucleotídeos de uma mesma fita de ácido nucleico, tá? Ela sempre acontece entre o ligante do carbono 5' de um dos nucleotídeos e o ligante do carbono 3' do outro nucleotídeo. Espera aí, Jean, explica um pouco melhor o que é essa ideia. A pentose, ela tem 5 carbonos na sua composição, né? Então, a gente faz a contagem dos carbonos aqui para identificar carbono 1', 2', 3', 4', 5', tá? E essa contagem é sempre feita dessa forma. Esse aqui é o carbono 1', esse aqui é o 2', aqui está o 3', aqui está o 4' e aqui está o 5'. Lembra que cada dobrinha desse tem um carbono? E aqui também, ó, pessoal, ó, contagem dos carbonos, ó, 1', 2', 3', 4' e 5'. Como é uma pentose, tá, gente? Como é uma pentose, a pentose ela tem 5 carbonos em sua composição, tá? E a gente faz essa contagem. Hoje, mas para que essa besteira de botar linha? 1', 2', 3'? Normalmente a gente usa essa designação, tá, gente? Para a gente não confundir com os carbonos da base nitrogenada. Então, quando a gente for fazer a contagem dos carbonos da base nitrogenada, a gente não vai colocar esse linha, né? 1', 2', 3', não. Na contagem dos carbonos da base nitrogenada, a gente não vai fazer dessa forma, tá bom? Aí, mas das pentoses a gente conta com 1', 2', 3', 4', 5', tá? Quem é o ligante do carbono 5'? Sempre, tá, gente? Isso vale para todos os nucleotídeos, ó. O ligante do carbono 5' sempre é o fosfato. Sempre quem está ligado ao carbono 5' é o fosfato. E o ligante do carbono 3', tá, gente? É um hidroxila. Aqui, ó. Ligante do carbono 5' é o fosfato. Ligante do carbono 3' é a hidroxila, tá? A ligação fosfodiéster, ela sempre vai encaixar os nucleotídeos nessa indicação aqui, ó. A extremidade 3', né? O ligante 3' vai se juntar com o ligante do 5' do outro nucleotídeo, ó. Por isso que a ligação é a ligação fosfodiéster 3', 5' fosfodiéster. Que acontece entre o ligante do carbono 3' de um nucleotídeo e o ligante do carbono 5' do outro nucleotídeo, tá? Isso aqui é o fosfodiéster, gente. É o fósforo aqui no meio, né? Aí tem um éster para cá e um éster para lá. Por isso que eu chamo de éster. A diferença, tá, gente, do éster comum que vocês estudam na química orgânica é que no éster comum que vocês estudam na química orgânica aqui tem um carbono, né? E nesse caso aí não é um carbono, é um fósforo, né? Então, essa ligação do tipo fosfodiéster, ela possibilita a união de vários nucleotídeos em sequência, tá, gente? Então, formando as maiores macromoléculas que a gente vai encontrar dentro da célula, que são os ácidos nucleicos, tá? Então, você pode ter, ó, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 unidades nucleotídeos unidas umas às outras, mas sempre pegando essa ligação do tipo fosfodiéster, sempre unindo, né, um nucleotídeo ao outro através da ligação que ocorre entre o ligante do carbono 3' de um nucleotídeo e o ligante do carbono 5' do outro nucleotídeo, tá? É por isso, tá, gente, que quando a gente pegar uma fita de ácido nucleico, ó, vamos supor, vou dar uma apagada aqui rapidinho. Você pega uma fita de ácido nucleico, uma fita de RNA, por exemplo. RNA é fita simples, né? Em geral, nas células, o RNA é fita simples. Então, quando você pega uma fita de ácido nucleico, por exemplo, você pega uma fita de RNA. Gente, a gente vai dizer que uma extremidade dela é 5' e a outra é 3'. A extremidade 5', gente, é aquela que tem o ligante do fosfato livre aqui em cima. E a extremidade 3' é que tem a ligante hidroxila do carbono 3' livre lá embaixo, né? Então, os nucleotídeos eles vão encaixando sempre 5', 3', 5', 3', 5', 3'.
Aí fica uma extremidade livre 5 linhas e a outra extremidade livre 3 linhas, tá? Numa fita de nucleotídeos, esses nucleotídeos estão sempre unidos uns aos outros através da ligação fosfodiéster, e uma das extremidades é 5 linhas e a outra é 3 linhas, justamente por conta dessa ideia, dessa ligação fosfodiéster que é estabelecida, tá bom? Ponto importante aqui, ó, pessoal. A ligação fosfodiéster, ela é formada a partir de uma reação de síntese ou condensação por desidratação, tá? Síntese ou condensação por desidratação. E quando essa ligação for ser rompida, ela vai ser quebrada por hidrólise. Hoje, o que é uma hidrólise? A hidrólise, gente, é uma reação de quebra com fornecimento de água. Para essa ligação se formar, tem que sair uma água. Então, na hora de quebrar essa ligação, você tem que devolver a água, né? Então, a ligação do tipo fosfodiéster, ela é formada numa reação de desidratação e ela é quebrada, rompida por hidrólise. Essa hidrólise ela pode acontecer, por exemplo, pessoal, no nosso sistema digestivo, né? No nosso intestino existem as nucleases, que são enzimas que atuam na digestão de nucleotídeos. Eles estão presentes aí no nosso sistema digestivo, tá bom? Pessoal, o quadro é pequeno, por isso que a princípio eu chego logo com umas informações aqui, mas a gente vai continuar, né, explicando para vocês alguns pontos importantes a respeito dos ácidos nucleicos, tá? Então, eu vou precisar colocar mais informações aqui para vocês, beleza? Não sei se vocês estão conseguindo escutar, gente. Não sei se está atrapalhando um pouquinho. Está tendo uma obra aqui do lado de casa e essa obra está fazendo um barulho. Hoje o pessoal resolveu serrar um monte de coisa. Aí tem uma máquina aí fazendo um barulho que está serrando a coisa constantemente. Não sei se está atrapalhando aí para vocês. Para mim, me incomoda um pouco. Mas pode ser que esse meu microfone com um bloqueador de ruídos, né? Pode ser que isso não esteja atrapalhando para vocês aí, tá? Ó. Onde são encontrados os ácidos nucleicos? Não está atrapalhando não, né, Suelen? Que bom. Onde são encontrados os ácidos nucleicos? Ó? Primeiro passo, gente. Ácido nucleico a gente não encontra só na célula. Os vírus possuem. Então, interior, vírus. A gente pode encontrar RNA ou DNA. Alguns até possuem ambos ao mesmo tempo em sua estrutura, tá? Então, o primeiro passo, os ácidos nucleicos, eles podem ser encontrados dentro de vírus. Isso termina determinando, tá, gente, uma hereditariedade, uma possibilidade de evolução e até uma capacidade de reprodução. É óbvio que o vírus precisa de uma célula para poder reproduzir, mas vírus têm material genético, eles têm ácido nucleico em sua estrutura. No interior, de células eucarióticas. Só quem tem núcleo é a célula eucariótica, tá, gente? Só quem tem núcleo é a célula eucariótica. Então, dentro do núcleo da célula eucariótica, a gente vai encontrar tanto DNA como RNA, certo? No interior, de organelas conhecidas como mitocôndrias, também
os cloroplastos no interior de mitocôndrias e no interior de cloroplastos, lembra da teoria endossimbiótica, pessoal? Que admite que cloroplastos e mitocôndrias derivam de seres procariontes primitivos, né? Então, dentro de mitocôndrias e cloroplastos, nós vamos encontrar DNA e RNA, tá? No citoplasma de células eucarióticas, você vai encontrar, basicamente, o RNA. Óbvio, tá, gente? Eu não estou considerando mitocôndrio e cloroplasto, tá? Considerando assim no citoplasma, pode ser na composição do ribossomo. O ribossomo tem RNA na composição, tá? Então ele participaria também do retículo endoplasmático rugoso. Ou RNA mensageiro livre no citoplasma também. A gente vai encontrar RNA livre nas células eucarióticas no citoplasma, tá? No citoplasma de células procarióticas, também, ó, citoplasma de células procarióticas, a gente vai encontrar DNA, beleza? Então, aí seriam os locais, onde é que a gente vai encontrar os ácidos nucleicos, ó. Então, no núcleo de células eucarióticas, a gente encontra DNA e RNA. Dentro de mitocôndrias e cloroplastos, a gente encontra DNA e RNA. No citoplasma de células eucarióticas, ó, a gente vai encontrar o RNA. E no citoplasma de células procarióticas, a gente encontra DNA e RNA. Então, nesse tópico aqui, gente, deixa eu apagar o restante do quadro aqui para fazer uma divisãozinha bonitinha para vocês, tá? Desse lado esquerdo aí, acabei de colocar para vocês um complemento, né? Indicando onde é que a gente encontra os ácidos nucleicos. Ácido nucleico pode ser encontrado numa célula ou pode ser encontrado num vírus, ó. E acabei de colocar no quadro aí para vocês onde é que a gente vai encontrar os respectivos ácidos nucleicos, podendo ser também o DNA ou o RNA, aí no caso, representados, tá bom? Vamos para mais um ponto importante, pessoal, para a gente citar aqui sobre os ácidos nucleicos, ó. As funções dos ácidos nucleicos nos seres vivos, nas células de uma forma em geral, tá? Então, no caso do DNA, o DNA ele forma um material genético. Forma um material genético. Ou seja, pessoal, é onde estão os genes do organismo. O DNA é uma molécula orgânica, né, que possui os genes. Então, esse DNA ele tem uma função relacionada à hereditariedade. Então, o DNA tem a função relacionada à hereditariedade. É ele quem coordena o funcionamento da célula. Coordena funcionamento da célula. Essas seriam funções importantes do DNA
nos seres vivos, na célula. O DNA é ele quem forma o material genético. Ele está presente nos cromossomos da célula, tá, gente? Na cromatina, o cromossomo, a cromatina, eles são formados por DNA. Eles têm DNA na sua composição, tá? E o RNA? O RNA, ele atua na síntese proteica, que a gente chama de tradução, ó. Atua na síntese proteica, também chamada de tradução. O RNA em muitos vírus ele pode atuar como material genético. Ou seja, gente, tem vírus que... Os vírus são os únicos, tá? Os únicos que podem usar RNA como material genético. Os vírus são os únicos que podem usar RNA como material genético. A célula não. O material genético da célula é DNA. É o DNA quem comanda a hereditariedade na célula. Mas nos vírus, então o DNA, nos seres que têm célula, é ele que é o material genético. O RNA, nos seres que têm célula, ele é formado a partir do DNA e atua na expressão do material genético, né? Então, como ele é formado a partir do DNA, ele vai fazer com que o DNA, os genes, né, eles venham a se expressar nos seres vivos, né? Então, tem um papel relacionado aí, no caso, à expressão do material genético, a síntese proteica, né? O RNA atua na síntese proteica, beleza? Então, pessoal, nesse quadro aí, o que eu coloquei para vocês? Eu coloquei onde os ácidos nucleicos são encontrados e coloquei também as funções desempenhadas pelos ácidos nucleicos, tá? Agora a gente vai para mais uma etapa, onde eu vou falar para vocês um pouco a respeito da estrutura. O foco principal da gente vai ser a estrutura DNA, que é o que eu acho que tem mais chance de cair numa prova, tá? Deixa eu apagar aqui. Lembrando, tá, gente, que caso você não esteja conseguindo copiar direito, você pode dar uma pausa. Copiar o conteúdo, ou tirar um print aí, ó, sair da frente para você tirar um print, ó, sair da tela toda, ó. Você pode tirar um print da tela aí e copiar. Vou deixar para copiar depois, né? Mas é bom fazer as anotações, tá, gente? É bom anotar os pontos importantes aqui do conteúdo. Isso, normalmente, ajuda você a memorizar mais, tá? Então, vamos falar a respeito da estrutura, primeiramente, do DNA, tá? Estrutura do DNA. Pessoal, o DNA, professor, o vírus não forma RNA em DNA pela transcriptase reversa? O Gabriel perguntou, tá? Isso é uma exceção, tá, Gabriel? Não são todos os vírus, não. Apenas os retrovírus têm capacidade de fazer isso, tá? Essa transcriptase reversa não existe em muitos vírus, apenas nos retrovírus, tá? Então, usar o RNA para formar DNA ocorre apenas nos vírus que têm essa enzima. E como isso é uma exceção, a gente só cita isso quando está falando de vírus, né? No restante, em geral, o RNA é que é formado a partir do DNA, tá? Mas assim, nesse caso aí, tá, Gabriel? O vírus ele tem um material genético de RNA e ele forma DNA quando está dentro da célula para poder juntar esse DNA com o da célula. Normalmente isso que vai acontecer, entendeu? Mas é uma exceção. A gente geralmente só conta quando está falando do vírus, tá? Obrigado aí pela pergunta. Olha que interessante também, Gabriel, aproveitando aqui que você está falando sobre vírus, aqui eu vou falar do DNA em dupla hélice, né? Em dupla hélice. Só que nem sempre o DNA vai ser dupla fita. Existem vírus que têm DNA fita simples. Mas eu não vou colocar aqui, né? Que o foco da gente é mais falar a respeito da dupla hélice do DNA, né? Então, o DNA, ele possui uma estrutura em dupla hélice. Essa dupla hélice, tá, gente? Ela foi elucidada em meados do século XX, tá?
E os méritos aí, né, foram atribuídos a Watson e Crick, né? Watson e Crick, em meados do século XX, eles elucidaram a estrutura do DNA, que é uma dupla hélice, né? Essa ideia de dupla hélice, tá, gente? É a ideia de um duplo filamento helicoidal. Duplo filamento, ainda às vezes para ficar bonitinho para vocês aí, tá? A ideia da dupla hélice é assim, ó, gente. Essa fita, se ela for 3 linhas, 5 linhas, a outra complementar ela é 5 linhas, 3 linhas, né? Então, as fitas complementares, elas são antiparalelas, ó. Então, é mais ou menos essa a ideia da dupla hélice, tá, gente? Então, o DNA, ele é formado por um duplo filamento polidesoxirribonucleotídeos. Aí tá nome grande, né? Polidesoxirribonucleotídeos. Duplo filamento de polidesoxirribonucleotídeos em forma de hélice. Uma dupla hélice é um duplo filamento helicoidal. As fitas antiparalelas. Ô, Jean, por que você chama essas fitas de fitas antiparalelas? Eu chamo de antiparalelas porque uma está 3 linhas, 5 linhas, e a outra ela é 5 linhas, 3 linhas. As fitas antiparalelas são atraídas entre si devido ao estabelecimento de ligações de hidrogênio entre as bases complementares. Ó, as fitas antiparalelas são atraídas entre si devido ao estabelecimento de ligações de hidrogênio entre bases complementares. Ó. Eu preciso que você lembre quais são essas bases complementares. Vou botar 2 pontos aqui. Ó. É sempre assim, ó, pessoal. A adenina emparelha com a timina. Por que a adenina emparelha com a timina? Porque entre a adenina e timina existem 2 ligações de hidrogênio. Ó. A prova do Enem já solicitou isso, tá, gente? Então, a adenina sempre emparelha com a timina, porque entre a adenina e timina existem 2 ligações de hidrogênio. E a adenina sempre emparelha com a citosina, porque entre as 2 existem 3 ligações de hidrogênio. Pessoal, questão do Enem, já trouxe uma vez trouxe um texto falando a respeito de PCR. PCR, né? Reação em cadeia da polimerase.
E a questão do Enem, ela dava uns segmentos de DNA. Cada alternativa tinha um pedacinho de DNA, né? E a questão perguntava qual deles precisaria de mais calor para poder separar as duas fitas. Então, se liga aqui na ideia. Eu consigo separar essa fita azul dessa fita vermelha em laboratório. Eu consigo fazer isso com aquecimento. Se eu aquecer um DNA, eu desnaturo ele. A desnaturação do DNA, tá, gente, corresponde à separação dessas fitas complementares. Então, em laboratório, eu consigo fazer isso com aquecimento. Eu vou aquecer o DNA e eu vou conseguir separar as duas fitas complementares, né? Vamos lá, pessoal. Ó, voltando aqui para a ideia, tá? Voltando aqui para a ideia. Se eu quiser separar as duas fitas do DNA, em laboratório, eu consigo fazer isso com aquecimento, tá? Eu vou aquecer o DNA e eu vou separar as duas fitas complementares. A gente chama isso de desnaturação do DNA. Dentro da célula, tá, gente, não precisa disso. Dentro da célula existe uma enzima chamada helicase que consegue romper essas ligações de hidrogênio, tá? Então, o que a questão do Enem falava, gente? A questão do Enem dava 5 pedacinhos de DNA e perguntava qual deles precisaria de mais aquecimento para separar. É só você olhar o pedacinho do DNA que tem mais ligação de hidrogênio. Tem mais proporção de GC. Se tiver mais proporção de GC, vai ser mais difícil separar, porque vai ter mais ligação de hidrogênio entre eles. Entendeu a lógica da questão da prova do Enem? Gente, ela dava o enunciado, dava um passo a passo do enunciado, ficava bem simples para responder, tá? Olha, tem um macetezinho aqui, a gente precisa muito que vocês lembrem desse emparelhamento de bases, tá? Tem um macetezinho, gente, ele é tão antigo, que os cantores do macete já morreram, né? Não sei se alguém tem algum macete mais atual. Se tiver, deixa aqui no comentário desse vídeo, tá? Mas aqui, ó, Aguinaldo Timóteo, isso aqui na época que eu era estudante, tá, gente? Ensino médio já escutava esse macete, ó. Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Para você lembrar do emparelhamento das bases, né? Adenina sempre emparelha com timina. E guanina sempre emparelha com citosina. Daí a gente fala em Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, né? Ponto importante aí para a gente citar para vocês. Olha, detalhe, pessoal. Às vezes a questão vai fazer o seguinte, ó, se liga. Às vezes a questão vai te dar uma das fitas do DNA, ó. Às vezes a questão vai te dar, ó, uma das fitas do DNA com a sequência. Vamos botar aqui uma sequência aleatória. A, T, G, C, C, T, A, C, G. Às vezes a questão vai te dar a fita do DNA e vai te perguntar, ó, qual a fita complementar desse DNA? Qual é a fita complementar? Qual é a sequência de bases nitrogenadas da fita complementar? Lembrando que cada base nitrogenada dessa, tá? Vai ter um nucleotídeo aí nessa posição. Então, se você sabe, ó, que uma das fitas tem a outra vai ter que ter na posição em T, não é? Aguinaldo Timóteo, é A sempre com T. Se aqui tem T, aqui vai ter A. Entendeu como é que faz? Ó, GC, aqui a gente bota CG. CT, GA. AA, TT, né? AA, TT. CG, GC. Pronto. É isso, basicamente. Se a questão te perguntar, nesse pedacinho de DNA aqui, quantas pontes de hidrogênio tem? Aí você usa a estratégia que quiser. Mas lembre sempre, ó, entre adenina e timina, 2. Adenina e timina, 2. Citosina e guanina, 3. Citosina e guanina, 3. Citosina e guanina,
3. Adenina e timina, 2. 2. 2. 3. 3. Você pode ver quantas vezes adenina e timina acontece, multiplicar por 2, ó. Quantas vezes adenina e timina acontece? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2. Só aqui tem 10. E quantas vezes citosina e guanina? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 3. Aqui você tem 15. Total de quantas pontos de hidrogênio? 25. É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bate certinho, entendeu? Então, pode ser que a questão te dê, né, uma sequência de base e pergunte qual é a sequência complementar. Coisa, pessoal, que a questão pode fazer, olha mais uma dica aqui de questão. A questão pode dizer assim, ó, só uma ideia para vocês. Se uma dupla fita, dupla hélice de DNA a 20% de guanina, quais as porcentagens das outras bases? A questão pode te pedir isso também, ó. Questão, você pegar, o Enem pode te pedir isso. Aqui já é outra questão. Aqui foi uma, né? Aqui foi um exemplo que eu dei para vocês, ó. Aqui é outro exemplo que eu estou dando para vocês. Um exemplo de questão, ele te dá, na verdade foram 2 exemplos, né? Ele te dá uma fita e pede a complementar. Mais um exemplo, a questão pode perguntar quantas ligações de hidrogênio tem. Aqui, ó. Quantas ligações de hidrogênio tem? Isso aqui foi outro exemplo. E mais um exemplo, a questão pode te dar a porcentagem de bases de um DNA e perguntar qual a porcentagem de bases que tem o outro. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês. Espera aí, ó. Pronto. Se numa dupla hélice de DNA há 20% de guanina, quais as porcentagens das outras bases? Pessoal, toda guanina emparelha com citosina, porque são 3 pontos de hidrogênio entre os dois. Se tem 20% de guanina, tem que ter 20% de citosina. Entendeu a lógica? Aí 20 mais 20% dá 40. Sobra quanto para as outras duas bases, ó, que são adenina e timina? Sobra 60, né? Dividido por 2, ó. 30% para adenina, 30% para timina. Isso é uma outra forma que pode aparecer numa questão. A questão pode te pedir. A Suelen já botou ali, ó, 20% de citosina, 30% de timina e 30% de adenina. Ótimo, Suelen, ótimo. Você estava trabalhando aí enquanto eu estava trabalhando aqui também, né? Parabéns aí, é exatamente isso. Isso aí costuma cair em questões de prova, tá? Isso aí costuma cair em questões de prova. Pessoal, para gente encerrar aqui, assim, só mais um detalhe. Vocês perceberam que o emparelhamento de bases é sempre entre uma púrica e uma pirimídica, né? Adenina é púrica, timina é pirimídica. Guanina púrica, citosina pirimídica, tá? Estrutura do RNA, em geral, possui estrutura fita simples. É o que a gente chama de filamento único. Jean, mas é possível que o RNA seja uma dupla fita? Em vírus, sim. Na célula, não. Tá? Vírus, normalmente tem um DNA fita simples, ou DNA fita dupla, RNA fita simples, ou RNA fita dupla. Para vírus, sim. Né? Mas para célula, o RNA vai ser fita simples, tá? Então, quando você falar em dupla hélice, essa dupla hélice está se referindo à estrutura do DNA. Um duplo filamento helicoidal, as fitas são antiparalelas, tá? Quando você estiver falando de RNA, você vai estar falando em fita simples. É mais fácil a questão falar da estrutura do DNA especificamente, tá? Pessoal, aqui no nosso canal,
a gente tem aula para falar sobre replicação do material genético, tem aula para falar sobre transcrição e sobre tradução. Mas esses 3 tópicos eu quero trabalhar com vocês na nossa próxima live, tá?